9 de maio se comemora no Brasil o Dia do Físico. Estamos aqui com João Rafael Lúcio dos Santos, físico, doutor em Teoria Geral de Partículas e Campos e professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande. Seja bem-vindo, professor, e obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse evento. Inicialmente, nós gostaríamos de perguntar ao senhor por que você optou por essa área. Oi, Andressa, bom dia. Muito obrigado pela presença, pela possibilidade de participar. Inicialmente, assim, minha ideia de fazer física começou no ensino médio. Acho que como vários dos meus colegas e das pessoas que conheço que entraram nessa área, comecei a adquirir gosto pelas disciplinas que mais chamam a atenção, que são astronomia e física de partículas. E é fácil saber por que isso chama atenção, né? Basta você olhar o céu à noite, ou ver o sol, a lua, ou imaginar o mundo numa escala microscópica, né? Que você começa a entender como é que essas áreas podem ser surpreendentes e, em geral, elas acabam chamando a atenção não só das pessoas que estão em ciência, mas também das pessoas leigas em ciência, por causa da dimensão, né, em que elas atuam. E aí, um outro aspecto também que me chamava bastante atenção é que eu gostava muito da parte filosófica da física. A física tem implicações filosóficas que podem influenciar em como as pessoas interpretam o mundo ao seu redor. E eu gostava também muito de história e de filosofia nessa época. Então, a física me parecia a junção das duas coisas que eu mais gostava, que era a parte de exatas e a parte de humanas, né? Então, eu vi na física a ciência mais exata, mais humana que eu podia encontrar. E, na verdade, assim, quando você olha para o que a teoria física é de fato, ela é nada mais do que a descrição da realidade ou da natureza através de observações. E não existe nada mais humano do que observar. Você pode observar usando um telescópio ou um microscópio, mas vai ter sempre um olho humano ali interpretando, ou um cérebro humano interpretando. Então, no final das contas, a física acaba sendo uma ciência bastante humana, apesar de ser muito exata. Essa é, de fato, uma perspectiva bem nova, quando a gente para pensar na física como ela é conhecida, né? Como a disciplina que costuma ser o terror no ensino médio, justamente por essa perspectiva exata, mas é muito interessante vê-la como filosófica e humana no seu ponto de vista. Como todas as profissões, a gente sempre tem um exemplo a seguir, a gente sempre tem um profissional em que a gente se inspira. Você tem algum profissional, algum físico, algum professor que foi muito importante na sua formação, que possa compartilhar um pouco com a gente? Bom, na minha formação eu tive o privilégio de ter tido contato com excelentes professores, muitos deles bastante importantes para hoje, né, a minha carreira profissional. Mas eu tenho 2 relatos de professores que marcaram bastante a minha formação. O primeiro é do meu orientador de iniciação científica e de mestrado, foi o professor Álvaro de Souza Dutra, da Unesp, de Guaratinguetá. Eu comecei a estudar com o Álvaro quando eu estava na graduação, nos meus primeiros anos de graduação. E aí fui até ele e ele me passou alguns problemas para resolver de física teórica. E eu tendo muito trabalho para resolver aqueles problemas, né? E numa das nossas reuniões, ele vendo a minha dificuldade, ele falou: "Pois é, João, a física ela é feita de problemas pares." Porque ele estava fazendo uma alusão aos nossos livros de física básica, onde no final dos livros você tem respostas só para os problemas ímpares. Os problemas pares você tem que resolver sozinho. Então, essa frase me marcou bastante.
E minha outra experiência bastante marcante na física foi um período que eu fiz de doutorado sanduíche, trabalhando junto com o professor Ashok Das, da Universidade de Rochester, em Nova York. O professor Das é uma sumidade na área de física teórica, uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande e também uma humildade muito grande. E eu passei quase um ano trabalhando junto com ele, né? E ele é conhecido lá pelos seus alunos como uma pessoa fantástica, né? Fora da média e assim, eles dizem que ele é uma pessoa que faz milagres num quadro de giz. Então, nas nossas reuniões, o professor Das sempre procurava extrair o máximo de esforço possível de mim para tentar fazer com que eu aprendesse conceitos bastante complicados e passasse esses conceitos só usando o tal do quadro de giz. E aí, esse tipo de filosofia que ele me passou e de didática, eu tento repassar para os meus estudantes, mostrando como é que a gente pode entender mesmo conceitos bastante complicados de forma simples, passar esses conceitos de uma forma simples, ou pelo menos tentar, e estimular as pessoas a verem a beleza que existe na física, na natureza, na matemática, né? Então, essas lições que ele me passou enquanto a gente trabalhou junto e pesquisou junto, eu carrego até hoje no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, para concluir, a gente gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os físicos do Brasil nesse dia tão especial, que é o 19 de maio, e principalmente para aqueles que estão ingressando na carreira agora. Pois bem, a mensagem que eu deixo para os físicos e para os ingressantes é, sempre acreditem na ciência, né? A ciência é investimento, a ciência é vida, e investimento importa, a vida importa. Hoje a gente está vivendo um cenário de pandemia histórico, né? Um cenário de confinamento global, e é curioso a gente ver que, por exemplo, hoje a humanidade está torcendo mais para uma vacina e para um medicamento do que para um time na final da Copa do Mundo de futebol, por exemplo, né? Então, é curioso como a ciência, quer dizer, ela emerge, a importância da ciência emerge justamente nessas horas difíceis, né, que a humanidade enfrenta. E é importante que a gente valorize isso, não só os cientistas, mas as pessoas em geral, que após o término, né, dessa pandemia, ou dessa situação ruim, a gente continue valorizando a ciência de forma global. Porque o cientista sempre valoriza a ciência, tendo o tempo ruim ou não, o cientista sempre a valoriza, ele sabe como encontrar a beleza na ciência. Eu acho que o cientista vê a ciência mais ou menos como o Leonardo da Vinci se expressava nos seus cadernos, né? Nas listas de coisas que ele tinha para fazer. Então, eu trouxe aqui alguns rascunhos das listas de coisas que o Leonardo da Vinci tinha para fazer. Por exemplo, ele tinha que pedir para o mestre de aritmética para me ensinar a quadratura do triângulo, buscar as medidas do Sol que me foram prometidas pelo maestro Giovanni Francese. Porque os peixes dentro da água são mais ágeis que os pássaros no céu, quando deveria ser o contrário, já que a água é mais densa do que o ar. Descreva a língua de um pica-pau. Então, o cientista sabe onde estão as minúcias da natureza, onde estão os segredos da natureza, e ele sabe que se ele conseguir desvendar um desses segredos, ele pode mudar a história da humanidade. Então, esse é um privilégio e uma missão que a ciência nos dá. Afinal de contas,
Nós, cientistas, somos parte da natureza que é capaz de se reconhecer e capaz de contar a sua própria história. Então, esse é o nosso objetivo e a história, consequentemente, né, vai nos reconhecer por isso. Então, um feliz Dia do Físico para todos os físicos do Brasil e do mundo. É isso aí. Então, obrigada, professor João Rafael. Essa entrevista foi uma iniciativa dos cursos de licenciatura em Física do Estado do Ceará, apoiada por institutos e universidades brasileiras, coordenada pelo professor Antônio Nunes, do IFCE Campus Cedro, e pelo professor Maírton Cavalcante Romeu, do IFCE Campus Fortaleza. Acompanhe a série completa nas redes sociais do IFCE.